Muito bem, galera, temos aqui mais um corte da imprensa exaltando o Pedro, o Arrascaeta, o Flamengo, o Felipe Luiz, todo mundo, cara. Bem, esse vídeo aqui tá top, viu? Assista até o final. Se você ainda não deixou o like, deixa agora, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Valeu? Tamo juntos! Vamos lá então para este corte aqui do Sport Center da ESPN Brasil. Simbora. Agradeço a Lili e o Jufo e na tela já os números do Pedro em 5 jogos desde o retorno. Impressionante, né? 4 gols, já lidera então a sua equipe, né, nesse recorte, com a média de 0,8, né? Mas enfim, entrou, fez gol, 1 assistência, 5 participações em gols, precisa de meio tempo para marcar e aí com 8 finalizações no alvo. E quando a gente mostrava os melhores momentos no início do programa, Jailson, você não destacava só a questão do gol, mas como a movimentação para facilitar para o Arrascaeta, para outros jogadores. O que te chama mais atenção nesse retorno do Pedro? A mobilidade. É? A mobilidade que o Pedro tá, principalmente por conta da lesão que ele teve, que é uma lesão muito grave. Tem a estrutura física do Pedro, que já não é um jogador veloz. Então, a estrutura física dele, de ser um pouco mais alto, de ser um pouco mais forte, a mobilidade que ele tá, o arranque. Lá naquele primeiro gol, lembra que quando ele deu carrinho, você... Cara, ele deu carrinho na bola, aquele... E ontem, a jogadaça que ele fez, dando a caneta, se eu não me engano, foi no André Ramalho. Não lembro se foi no André Ramalho, se foi no Gustavo Henrique, mas enfim, deu a caneta ele passa ali. Pelos dois. Exato. Deixa o Mateuzinho no chão depois. Passou por todo mundo, deixou o Mateuzinho no chão e quase fez um golaço. Então, o que mais está me chamando a atenção é a mobilidade, Mari. E a gente falava aqui, antes de passar a palavra para o Breler, em relação à formação tática. Que o Flamengo estava usando com o Felipe Luiz, e eu vou lembrar da gente conversando lá quando o Juninho foi contratado. O quê? Que a gente falava em relação à dupla de ataque. Que o Flamengo não ia jogar no 4-2-3-1, que ia alternar, mas que ia priorizar a dupla. Dupla em todos os setores. Dupla de volante, dupla de armadores e dupla de atacantes. Isso me pega muito porque eu sou saudosista nesse ponto. Gosto dessa questão do 4-4-2 básico, bem executado. E é isso para mim que está sendo feito no Flamengo. O Arrascaeta e o Gerson vindo de trás, a ultrapassagem dos laterais e o Pedro justamente fazendo o que se espera dele, porque era o que o que estava acontecendo. Tinha muitas oportunidades, mas acabava perdendo chances de marcar gol. E o Pedro veio para ocupar justamente isso daqui. É o 9, era o artilheiro do ano passado, só foi ultrapassado pelo Yuri Alberto lá na parte final, depois da lesão. Era justamente o que a gente esperava. O Pedro com uma dupla um pouco mais leve. Vai ser o Cebolinha, vai ser o Juninho em determinado momento, vai ser o Bruno Henrique. Vai rolar, sim, essa alternância de dupla de ataque, mas é o titular absoluto até por conta de seleção brasileira também. E é diferente você ter um Pedro dentro da área para marcar, né? Quando você é o zagueiro. Tá passando um correndo de um lado, outro do outro, mas tá o Pedro parado ali. Eu acompanho, eu marco, eu dobro, eu saio, eu marco de longe. É muito difícil marcar o Pedro. É muito difícil. E é isso, né, Mari? Porque ele não fica parado também, não é aquele centroavante estático. Se movimenta, tem qualidade para jogar e o Flamengo ganha muito com a volta do Pedro. Ontem, tudo bem, tem o lado do Corinthians também. Era isso que eu ia te perguntar. Diz mais sobre o Flamengo ou diz mais sobre o Corinthians, Breler? Diz mais sobre o Flamengo, porque tem a fragilidade do Corinthians, o momento, com o técnico interino, sem o Dorival ainda, mas a gente tem visto o Flamengo Prime na mão do Felipe Luiz. Isso desde o fim do ano passado já é uma amostragem consistente de bom futebol e o principal, de um time muito equilibrado. O Flamengo já tem 6 jogos, melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 15 gols, a melhor defesa, só sofreu 2. 5 jogos consecutivos sem ser vazado. E aí não é, nossa, o Rossi está sofrendo. Não, o Flamengo é um time que sofre pouco. Ontem o Rossi fez aquela defesa no chute do Carrilho, mas fora isso, trabalhou pouco. Então o Flamengo hoje tem uma boa defesa, um ótimo meio-campo, um ataque recheadíssimo de opções, que dá ao Felipe Luiz uma possibilidade de variar, como o Jailson falou, de jogar num 4-4-2, de ter o Plata jogando ali como um falso 9 de vez em quando o Pedro não tiver à disposição. Então, bom elenco, bom treinador, ótimos jogadores, craques voltando à forma, como a Arrascaeta, como o Gerson. Então, esse Flamengo do Felipe Luiz, a gente enxerga um time praticamente sem vulnerabilidade. A única ressalva que a gente faz, e ontem no jogo não dá para fazer, porque o Flamengo arriscou mais, é às vezes de ser mais contundente, mais objetivo, mas ontem, assim como no jogo contra o Juventude, em que também fez uma goleada,
O Flamengo chutou de longa distância, o Flamengo, quando tinha espaço, queria finalizar, à exceção do Pedro, né, que ele recebe uma bola para bater cruzado e prefere dar de calcanhar, mas fora isso, foi um Flamengo muito objetivo, com fome de gol, e esse Flamengo impõe muito respeito. Então, o que o Filipe Luís tem feito até aqui não é só um time ofensivo, um time que ataca bem, com princípios de jogo bem definido. É um time muito equilibrado, um time sólido, que na defesa também passa pouco apuros. E isso é difícil falar, porque nenhum time será perfeito. Mas o Flamengo do Filipe Luís é um time praticamente sem defeitos. Que é importante a gente falar, e é bom falar isso quando ganha, porque quando perde é muito fácil. Em um certo momento, quando o Flamengo não tinha os seus jogadores na melhor condição, a gente discutia aqui, o Flamengo tem mesmo o melhor elenco? E eu acho que com os jogadores principais, como Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, saudáveis, você tem a conclusão de que o Flamengo, com os seus principais jogadores bem, ele é quase sem defeitos. Ele é quase imbatível. O Flamengo, sem esses jogadores, ele é competitivo. E você pode encontrar uma criptonita para ele. Ontem as substituições, né, Mário? Bruno Henrique, Luiz Araújo, Alan foram as substituições do Flamengo. Isso eu tô lembrando, porque eu tenho que pegar para ver exatamente quais foram. Porque assim, pode chegar em algum momento que eu conheço aqui esse pessoal da imprensa, que é assim, um foi convocado, o outro machucou, o outro tá suspenso, perdeu, a conversa vira. O elenco do Flamengo não é isso tudo. Eu acho que a verdade é um problema do calendário brasileiro. Eu acho que a conclusão o Flamengo com todo mundo bem, ele é quase imbatível. Sim. O Flamengo com algumas peças a menos, sem seus craques talvez, sem as suas joias do Thanos, talvez ele é um pouco mais brigador, não tô, né? Sim. Porque em algum momento a gente vai falar sobre isso. Não, mas é uma diferença considerável, Mari, que você está levantando realmente. Porque, por exemplo, a gente já falou aqui diversas vezes do elenco do Corinthians em relação a... Teve a correção de rota na temporada passada. A gente já falou, por exemplo, o Garro está machucado há um tempão. Ninguém conseguiu fazer a função do Garro. Precisa de jogador de velocidade, não tem o que fazer. Aí coloca o Romero aberto. Não corresponde, vai o Carrijo para jogar aberto, que é o volante, que é o principal jogador. Tenta o Thales Magno. Por exemplo, ontem, sendo sincero, sai a escalação, ali começa o jogo e já vê a situação que o Flamengo propõe, né, para o Corinthians. E ali, quando vendo as linhas de defesa, o Breler estava enaltecendo, né, a defesa do Flamengo. Quando o Corinthians teve a bola, que foi a partir só dos 15 minutos para lá, estava ali, o 4-4-2 bem nítido, Arrascaeta e Pedro marcando a frente, as linhas todas bem juntinhas, todo mundo ali naquele pêndulo, né, tirando o espaço do Corinthians. Só que quando o Flamengo tinha a bola, o Corinthians não tinha homens suficientes para marcar no meio-campo. Por quê? E aí, desculpa, é o interino e tudo mais, mas é uma questão muito óbvia. Se você vai entrar com Romero, Yuri Alberto e Memphis, mesmo que o Memphis baixe para fazer a meia, para fazer a 10, o Memphis não vai combater. Não vai. Ele não vai voltar para fazer o tipo de marcação. Então você vai ter um jogador a menos no meio-campo. E aí você vai ter um jogador a menos no meio-campo, com Pulgar, com De La Cruz, com Gerson e Arrascaeta. Não vai achar, tu não vai pegar. E foi isso que aconteceu. Tanto que o Yuri Alberto só encostou na bola com 15 minutos do primeiro tempo. E a coisa louca também do Flamengo, porque mesmo nos jogos em que não venceu, Central Córdoba, um ponto fora da curva nessa temporada, uma derrota inesperada dentro de casa. Mas contra Vasco e contra a LDU, o Flamengo foi superior. E num contexto muito específico. Um clássico em que o Vasco ali foi valente, o Léo Jardim salvou. Mas o Flamengo produziu para vencer e vencer até bem. E contra a LDU, na altitude de Quito, se tivesse tido a objetividade contra o Corinthians, teria saído com uma vitória, fora de casa. Então, é um Flamengo que tem padrões muito bem definidos. E isso ajuda a amortecer quando tiver desfalque. Antes, era um Flamengo... muito intuitivo, principalmente depois da saída do Jorge Jesus, ficou muito dependente dessas individualidades, dos caras terem um lance de genialidade, de brilho e definir o jogo. Hoje, é um Flamengo que, antes de tudo, é coletivo e esse é o grande trunfo, esse é o grande mérito do Filipe Luís. Só para finalizar, sabe uma questão que pega assim? Você disse em relação a o Pedro, o que você vai marcar, o que você não vai marcar. E aí, só finalizando rápido, você pega o time do Flamengo quando está com a bola, por exemplo. O Gerson, você vai marcar o Wesley que vai fazer a ultrapassagem. Você sabe que o Wesley vai fazer a ultrapassagem. Ele vai cortar para dentro. Você vai tirar, por exemplo, o lateral já vai desesperado tirar no Wesley. E aí vem o Pedro fazer uma referência. O Arrascaeta do outro lado com o Alexandre, com o Ayrton Lucas passando. Se demole, tem um Gerson pisando para entrar. Se demole, tem um Gerson pisando para entrar. Tem um Bruno Henrique quando estiver jogando como segundo atacante. Então é difícil porque você vê que tem padrões de movimentações, de jogadas, mas não é um padrão no jogo. Você pode mesclar a forma de jogar. E aí é difícil. Por exemplo, o Arrascaeta vai pegar a bola. O lateral, eu fecho o passe no Pedro
segura o pivô, Arrascaeta. ou vou no Arrascaeta ou vou no lateral que tá passando. Então é difícil. Porque no Vasco, por exemplo, como a gente lembrou, Exatamente, aqui, vai dar no Piton, Verratti. o Piton vai cruzar no Verratti. É isso. E galera, o Flamengo agora faz 3 jogos fora de casa, cara. Um pela Copa do Brasil, um pelo Brasileirão e o outro pela Libertadores. Quinta-feira agora, às 20 horas, tem Botafogo da Paraíba e Flamengo, Copa do Brasil, né? Jogo válido pela terceira fase, terceira rodada, né? Cruzeiro e Flamengo, domingo às 18h30, lá no estádio lá do Cruzeiro, né? Qual que é o nome do estádio? Cruzeirão? Não, não é Cruzeirão. Mineirão. Central Córdoba e Flamengo, quarta-feira, dia 7 de maio, cara, 9h30 da noite, tá? Quarta-feira, 7 de maio, 9h30 da noite, Central Córdoba e Flamengo. 3 jogos fora de casa em seguida. Depois, né, dia 10 de maio, o Flamengo recebe o Bahia e recebe dia 15 de maio a LDU de Quito, no Maracanã, dia 15 de maio, às 9h30 da noite. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Não falei do amasso de novo, né? Do nosso Mengão pra cima do Corinthians, porque já falei muito. O Flamengo atropelou, amassou, esculachou. Tamo juntos, galera. Fui!